Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um estudo do magnetismo e espiritismo. Hoje nós estamos na nossa aula 8ª e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia, que é a parte da Sônia, que vai falar um pouquinho sobre o sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor e, no final, um exercício prático. Então, eu passo agora para a Sônia. Então, Pidera, pelo jeito eu não tô com a flechinha, né? Tô? Não, né? Não, eu falei com o Lelo, para fazer a flechinha, nós temos teste, tudo. Para fazer a flechinha, só teria que você apresentar. Se você apresenta, você faz. Ah, tá. Bom, então vamos tentar assim mesmo, para saber. Então, iniciando pelo objetivo, né? Por que que a gente tem que dar uma olhada em anatomia e fisiologia? Como nós comentamos, vão ser duas partes, uma hoje, outra na semana que vem. O magnetizador necessita adquirir conhecimentos da anatomia do corpo humano, porque surgem na prática perguntas como: em que região do corpo vou aplicar, né? Se o paciente diz, estou com um problema no fígado, você tem que saber onde fica o fígado, né? Que estruturas ou órgãos estão situados, por exemplo, se ele diz, estou com uma dor nas costas, o que que pode estar ali naquela situação, né? Geralmente eles já passaram pelo médico, já vem trazendo alguns exames, né? Eu acho que até quando eles têm exame, até convém pedir os exames para ter certeza, olhar o laudo, pelo menos, né? Mas às vezes o próprio paciente já diz, o médico disse que é isso, aquilo, aquele outro, né? Para a gente ter uma mínima ideia de onde está o problema. Embora nem sempre, né, o raciocínio no magnetismo não é exclusivamente ligado ao órgão que está afetado, né? Isso é importante saber, que o magnetismo tem um raciocínio por campo energético, né? Ligado mais ao centro de força, mas muitas vezes nós temos que atuar diretamente nos órgãos também, né? Então, na literatura dos autores sobre magnetismo, aqueles mesmo dos clássicos, nós encontramos descrição de áreas do corpo em que é aplicado o magnetismo para cada tipo de doença, né? Então, é importante até para o estudo mesmo, né? Na literatura espírita, principalmente nos livros do André Luiz, esses aí que estão citados principalmente, encontramos também a atuação da espiritualidade e o interesse em estudar e descrever os órgãos do corpo físico em correspondência com a estrutura do corpo perispiritual. Tudo que chega ao corpo físico, a gente sabe que promove reações que passam ao perispírito pelo senso de força e chegam até o espírito, né? Ficando aí registrados, né? Então a gente sabe, e é uma dupla via, né? Só mais um comentário aí, assim, sobre a importância de a gente entendermos isso, porque nós temos um programa que nós anotamos e temos umas fichas onde que nós anotamos os passos aplicados, que estudam as técnicas. Então, é importante saber, porque daí quando você vai registrar para um estudo posterior ou para um outro magnetizador, depois vai verificar ali, você vai estar registrado ali referente àquela... Nós dividimos em cabeça, tronco e membros, né, Sônia? Que é as três partes que nós dividimos ali. Então, tem uma nomenclatura lá que é C, que nós sabemos que é cabeça, o tronco, e M, Isso aí membro. nós vamos depois, mais Não, para não, mas frente, né? eu tô dizendo a importância de estudar Sim. a anatomia para nós saber que nós temos que anotar isso depois, né? Por isso que você tem que saber do que está referindo, onde que você aplicou o passo, para registro também, né? É outra importância, por que estudar anatomia, né? O registro é tanto para estudo como para, às vezes, o outro magnetizador que vai O histórico, continuar né? o tratamento do paciente, ele já viu o que foi feito, onde e Isso. tudo, né? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz afirma que o espírito comanda a formação do corpo físico célula a célula, átomo a átomo, acoplado ao corpo perispiritual. Assim, no fenômeno da reencarnação, o espírito acompanha a multiplicação celular a partir da célula óvula, né? Do gameta, para a formação do embrião e a ligação magnética com o perispírito. Então, é na célula ovo, que é resultante do óvulo mais o espermatozoide, né? Que está toda a geração cromossômica dos pais e a carga genética magnética das múltiplas vidas do espírito, né? O espírito reencarnante vai projetar ali todas as suas questões relativas a necessidades que ele tem para essa encarnação, né?
A união dessas substâncias vai formar estruturas complexas que constituem a unidade estrutural de todo ser vivo, vegetal ou animal, que é a célula, né? Então, nós vamos ver uma figura de uma célula, não vamos entrar em detalhes. Aqui vocês podem ver com calma cada uma das suas partes, né, das células. Então, membrana celular, o citoplasma, retículo endoplasmático e mitocôndria, que é muito importante na questão da energia, né? No espiritismo, a mitocôndria é bastante importante, né? Tem a ver com a parte de energia espiritual e tudo, né? E isso está lá nos livros do André Luiz. Então, vamos seguir em frente. Não vamos entrar nesse detalhe, depois vocês olham e veem as dúvidas que estiverem, vocês trazem na próxima aula, tá? Então, como o Pereira falou, dividimos o corpo em cabeça, pescoço, membros e tronco, né? O tronco formado de tórax e abdômen, né? Então, aqui trouxemos uma figura na região posterior para lembrar que existem também algumas regiões que as pessoas às vezes confundem, que é, por exemplo, nas costas existe a região dorsal, que é da cintura para cima, e a região lombar, né? Que é da cintura até o começo da nádega, e ali na região central é a região sacral, né? Então, são regiões assim que às vezes as pessoas confundem, né? Dor nas costas, penso que é pulmão e tal, mas às vezes o paciente está se referindo à região lombar, né? Então é importante saber onde é essa dor ou como que ele vem referir, né? Então vamos para o próximo. Regiões do abdômen também, só para a gente ter uma ideia, se eventualmente aparecer, principalmente isso tudo, né? Então, a parte central relacionada com o estômago. Então, a gente vê que o número 2 é bem onde fica a região do estômago, chamado, então, epigastro, né? Depois, abaixo a região do umbigo é chamado mesogastro e a parte da bexiga, o 8 lá, o hipogastro, né? As laterais, o 1 e o 3, são os hipocôndrios, né? Que ficam ali onde está o final da costela, né? Que já pega uma parte do abdômen ali também, né? Então, o fígado e baço, por exemplo, ficam atrás dessa parte final das costelas, né? O 4 e o 6 são os flancos, e o 7 e o 9 são as fossas ilíacas, né? Direita e esquerda. Próximo. Então, vamos ver o sistema esquelético, né? Então, o esqueleto tem a função de sustentar, promover a locomoção e a proteção dos órgãos vitais, né? Além de ser integrante da armazenagem e estoque de sais minerais para o organismo, né? Então, nos ossos existe depósito de cálcio, fósforo e magnésio. Então, as trocas constantes que acontecem entre o osso e o sangue, né? Porque as quantidades no sangue são sempre iguais, e aí, quando está em falta no sangue, vai sendo retirada do osso, né? Então, às vezes, só dosar, por exemplo, o cálcio está normal, não significa que o cálcio dentro do osso esteja normal. Às vezes está com osteoporose, e o cálcio no sangue é o último a baixar, né? Então, a osteoporose tem a ver, precisa outros exames, né, para fazer o diagnóstico, que é no caso do próprio osso, né? Então, as partes onde os ossos se encontram um com os outros para articular, né, são as articulações, né? Então, há vários tipos de articulações, desde as mais fixas, com pouco ou nenhum movimento, como, por exemplo, as do crânio, né? Não tem movimento nenhum, principalmente depois que a criança já tem 1 ano, por exemplo, já fecha o que considera uma moleira, assim, né, da criança, ali já fecha e então não existe movimento nenhum mesmo, né? Até as articulações com grande mobilidade, como o joelho e principalmente o ombro, né? O ombro é uma das mais móveis articulações que nós temos no corpo, né? Gira em todas as posições. E aí nós vamos ver mais ou menos a estrutura depois. Não, vamos ver. Pode passar para o próximo. Então, aqui estão o nome de cada osso principal. Também não vou entrar em cada um aqui. Vocês veem depois com calma. E só lembrando aqui que nas costelas, a gente vê aqui pela parte da frente, né? Que existem algumas que estão ali com uma parte esbranquiçada, né?
na parte mais central ali, é a parte que é cartilagem, né? Então, são chamadas falsas costelas, porque elas não se inserem diretamente nesse osso do meio lá. Pode voltar lá, Pereira. Nesse osso do meio que é o externo, né? Então, todas as outras, elas se ligam no externo. Depois, a partir de uma certa, dali para baixo, já elas se unem, né? E se unem através de cartilagens, assim. E depois, lá atrás, a gente vê aquelas costelas flutuantes lá, né? Tem dois pares lá que elas só ficam na parte de trás, que é justamente para proteger os rins, né? Então, elas existem só lá na parte posterior. Então, vamos para o próximo. Lembrando, então, a única diferença aqui por trás é a escápula, né, lá em cima, e o osso calcâneo, né? O resto são os mesmos ossos que a gente viu pela frente. E aqui também tem os ossos do crânio, né? Se vocês precisarem, tudo isso não adianta decorar, né? É só para vocês terem, por uma forma mais rápida de consulta, quando houver alguma necessidade. Ah, tá com um problema em tal osso ou em tal situação, daí vocês vão olhar aqui, fica mais fácil de ver do que ficar, às vezes, procurando na internet, às vezes é mais confuso e não é tão fidedigno, vamos dizer assim, né? Então, a gente trouxe aqui para manter, assim, uma homogeneidade, né? Então, vamos para o próximo. Aí vem a coluna vertebral, né? Que ela sustenta boa parte do peso do corpo, né? Então, você vê fora os membros inferiores, né? O resto todo é sustentado pela coluna, né? Então, a coluna pode ser dividida nessas partes que vocês estão vendo ali, cervical, essa lordose é a curvatura que ela tem, né? Com a parte côncava para trás. A parte torácica é o contrário, né? Ela é convexa, vista por trás, né? Então, se chama cifose. E a parte lombar é, de novo, uma lordose, como a cervical. E depois vem o sacro e o cóccix, né? Então, essas são as partes da coluna vertebral. Cada uma delas formada por vértebras, então nós vamos ver na próxima imagem. Então, na figura da esquerda aqui, como cada vértebra se coloca uma em cima da outra, e entre elas existe uma parte cartilaginosa, que é o disco intervertebral, para que não haja um atrito muito intenso, né, de um osso com o outro, então sempre existe esse acolchoamento, né, é uma das formas de articulação essa, né, e ela também é bastante móvel para lateral, para frente e trás, né, lateral, rotação, então, com o tempo, há um desgaste nesse disco, né, que vocês sabem, com a idade, começa a complicar. Além disso, dessa parte que sustenta, tem também essa outra parte que faz a proteção da medula espinhal, onde passam todos os feixes nervosos que vêm lá da parte do encéfalo e para mandar nervos para todas as regiões do corpo, né? Então, aqui está o feixe de nervos que se chama medula espinhal e ele entre cada uma das vértebras saem essas raízes que são nervos, né? Que vão para aquela região, tá? Então, lembrando aqui que na figura da direita a gente pode ver as vértebras que ficam da parte de baixo, elas são muito mais fortes, né? Mais densas, assim, porque elas sustentam todo o resto lá daquele peso do corpo, né? As lá de cima, como a cervical, por exemplo, elas são menos fortes, né? Digamos assim, um pouco mais frágeis, porque não precisam sustentar tanto peso, né? Então, elas são variáveis, né? Na sua forma, dependendo da região em que ela se encontra, né? Só para ter ideia. Então, vamos para frente. Então, as articulações das vértebras, né, esse disco intervertebral é feito de fibrocartilagem e mucoproteínas, né, para servir para um acolchoamento entre elas, né. Então, existe problema em que ela se desgasta, então tá ali a coluna saudável à esquerda, no meio a coluna com artrose, em que o disco já está bastante desgastado e aí começa, pelo atrito, a produzir mais quantidade de osso ali, né? Para tentar proteger, o osso vai crescendo ali, né? E forma, às vezes, verdadeiros esporões,
e, e quando ele está perto, esse esporão se forma próximo ao nervo, pode haver uma compressão dos nervos que passam nessa região ali, né? Então, aqui, por exemplo, na figura da direita, hérnia de disco, é quando o disco, por um movimento brusco, ele sai do lugar, né? Então, ele, por exemplo, se expande aqui e começa a comprimir o nervo que sai naquela região ali, né? Isso é muito comum na região lombar, e um dos nervos principais é o nervo que sai para inervar todo o membro inferior, que é o nervo ciático, né? Então, vamos ver na próxima slide. E aí comprime o nervo ciático, né? E aí começa a dar dor, então essa região vermelha é para mostrar que acaba atingindo, às vezes, a dor no membro inteiro, ou mais num lado, numa parte ou em outra, porque às vezes está só pinçando, né? Não é uma compressão total, então a dor vai se refletir naquelas fibras em que está sendo feita a compressão, né? E é uma dor que todo mundo, eu acho que já conhece, né? Essa dor ciática aí, que é terrível. Então, só para a gente se localizar, né? Saber mais ou menos. Então, vamos para frente. Então, aqui, vou mostrar a articulação dos ossos longos, que são mais ou menos parecidas, todas elas, além de elas terem uma espécie de disco entre elas, né? Por exemplo, do joelho, esse disco, que seria equivalente ao disco intervertebral lá, ele se chama menisco, né? E, além disso, ao final de cada um dos ossos, ele é revestido de cartilagem, né? Então, porque é uma articulação bastante usada, né? Para caminhar, ela é muito mais usada até que os membros superiores, então ela precisa ser bastante resistente e bem protegida, né? Então, tem a cartilagem revestindo cada uma das pontas dos ossos, e ainda esse acolchoadinho no meio, que é o menisco, né? E existe daí, para segurar, para não deslocar, né? Claro, um osso em cima do outro pela movimentação, existe todos esses ligamentos que prendem uma extremidade de um dos ossos na extremidade do outro osso, né? Da articulação. Então, você vê que existem ligamentos mais internos, mais externos, e às vezes um movimento brusco pode romper um desses ligamentos, né? E esse ossinho aqui, redondo, a patela, né? Que também faz parte da articulação aí, a patela também, às vezes, existe lesão nessa patela com rompimento de. Então, é só para vocês saberem, né? Como é bastante complexa uma articulação, e a pessoa pode ter algum problema em qualquer uma dessas áreas aí, né? Vamos ver a próxima. E aí também alguém quer falar ou abriu o microfone sem querer? Então, lembrando ainda, desculpe, Pereira, volta só um pouquinho ali. Então, no slide anterior ali, é, existe uma cápsula, com uma membrana, né, formando uma espécie de cápsula ali, e um líquido ainda para ficar mais suave esse movimento, né? Então, esse líquido é o líquido sinovial, e essa cápsula chamada cápsula sinovial, né? É um tipo de articulação sinovial que se fala, né? Dessas grandes articulações, geralmente é dessa forma, né? Então, vamos ver no slide seguinte, o ombro, que também é uma articulação semelhante, só mostrando que, então, ele é muito mais, ele mexe em outras situações, por exemplo, ele tem rotação, que o joelho já não tem, né? Então, ele é mais móvel ainda, né? E aí, aqui essa da esquerda é da coxa femoral, né? E a da direita é do ombro, né? Então, mostrando que algumas articulações têm essa bursa. Bursa é, então, uma bolsa cheia de líquido sinovial, localizada numa posição onde o tendão vai roçar com o osso, né? Para não haver esse atrito, então existe essa bursa ali. Por isso que às vezes as pessoas dizem, tô com bursite, né? E a gente não sabe nem o que é. Então é uma inflamação nessa bolsa sinovial ali, né? Geralmente é um movimento brusco mesmo, né? Inflama isso aí, incha
ou rompe um ligamento ali e tal, né? Tá? Tendinite também é questão desse tendão inflamado, né? Pode ser que venha com diagnóstico de tendinite, né? Então, é uma inflamação desse tendão, né? Que protege ali, que ajuda a fixar a articulação, certo? Então, vamos para frente. Aí também qualquer dessas articulações que tenha a cápsula sinovial pode acontecer de, por uma inflamação, haver um excesso de formação desse líquido e ficar tudo, então, inflamado e aí inchado no joelho. No joelho é comum, né, acontecer isso, que às vezes incha demais, tem que fazer até, os médicos têm que fazer uma drenagem ali, porque enche de líquido demais, né? Então, saber que geralmente é por infecção, que nós vamos depois aprender, né, na parte prática lá, como atuar nas questões de inflamação, né? Infecção, inflamação, tá? Vamos aprender as técnicas depois. Aqui estamos vendo só a localização, né? Vamos para frente. Quem puder fechar o microfone, porque daí não dá interferência no som aqui, né? Vamos ver o sistema muscular, então, rapidamente, né? Lembrando que existem 3 tipos de músculo: músculo estriado, que e o músculo liso, né? Mas o estriado pode ser voluntário ou involuntário. Então, o músculo esquelético todo que é voluntário, né? Ele é todo estriado, né? Tá em todas as partes que a gente movimenta de forma voluntária, né? Tudo no nosso corpo físico. Mas existe o coração, que também é músculo estriado, mas não depende da nossa vontade, né? Então, ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, e aí nós vamos ver, pode passar na próxima ali, o músculo cardíaco, então, é, como eu falei, né? Então, ele é do sistema nervoso autônomo, tem ali a figurinha da fibra, né? A diferença delas, e os órgãos do organismo que funcionam, todos têm sua movimentação, né? Seu peristaltismo, e eles são inervados sempre pelo sistema nervoso autônomo, que nós vamos ver em seguida, e é sempre involuntário, né? E o sistema nervoso autônomo, ele vai depender das emoções também, né? Então, a gente sabe, tanto o músculo cardíaco, como todos esses órgãos, eles que têm movimentação, principalmente os órgãos ocos, né? Como os uretérios no aparelho excretor, como o intestino, eles vão se movimentar com peristaltismo e as emoções vão atuar para aumentar esse movimento ou diminuir esse movimento, né? E no coração, a mesma coisa. Então, a importância sempre de que nós vamos focar muito, né, no magnetismo, a questão da harmonização em primeiro lugar, porque a pessoa se harmonizando, né, já vai resolver mais de 50% dos problemas físicos que ela tem, né? Então, vamos seguir em frente. Então, aqui está mais que o músculo estriado cardíaco, ele se hipertrofia também, como o músculo esquelético, que a gente faz exercício e ele se hipertrofia, né? O cardíaco também, através do excesso de função, né? Ele também vai se hipertrofiar, mas ele não se regenera, né? Os outros músculos, como a gente vê em atleta, por exemplo, rompe fibra, eles ficam um tempo em repouso, depois faz fisioterapia, e aí o músculo acaba se regenerando. Mas o músculo cardíaco, embora seja estriado, ele não se regenera quando ocorre uma lesão, né? No caso do infarto, por exemplo. Então, aqui tem todos os detalhes, vocês vão poder ver com calma depois, ler ali, né? Que é muita coisa aqui, são detalhes que é só quando você tiver um problema que aí vale a pena você estudar, porque senão vai decorar isso aí, não vale a pena, né? Ninguém vai ser médico, nem fazer anatomia patológica aí, né? Mas é só para depois vocês olharem e terem uma noção, né? Então, vamos para o próximo slide. Vamos ver o sistema nervoso. Então, aqui está a célula, que é a unidade, né? Anatomofuncional do sistema nervoso, chamada neurônio. Então, se vê que ela tem aqui do lado esquerdo uma cabeça, né?
que na verdade se chama corpo dele, né? E ele é cheio de dendritos, né? Essas raizinhas que saem dele. E depois tem uma cauda, né? Que é o axônio, tá? E também tem dendritos lá no final da cauda, né? E ele é revestido todo por uma bainha de mielina, tá? Para proteção, né? Então, cada uma delas são várias células, uma se liga na outra, né? Para transmitir o impulso nervoso. Só que elas não entram em contato direto entre si, né? Não é uma raizinha dessa aqui que vai entrar em contato com outra raizinha. Existe uma certa distância e elas passam a informação através dos famosos neurotransmissores, né? Então, esses neurotransmissores, dependendo da quantidade que estejam ali, eles vão fazer com que o impulso seja mais rápido, mais devagar, e aí vai haver alteração, né? São as dopaminas, as epinefrinas e todas essas substâncias que vão alterar os impulsos, né? Às vezes impedir totalmente, outras vezes acelerar a transmissão do impulso nervoso, né? Vamos para o próximo. Então, aqui tem o sistema nervoso central, à esquerda aqui, né? Que é tudo que está aqui dentro do crânio, né? O encéfalo, digamos assim, né? E, além disso, o que está também dentro da coluna, como a gente viu, que é a medula espinhal. Então, tudo isso, né, dentro da cabeça e dentro da coluna vertebral, é o sistema nervoso central. Todos os outros nervos que saem tanto lá direto do encéfalo, como depois da medula espinhal, constituem o sistema nervoso periférico. Então, tem os nervos e tem também uns gânglios nervosos aqui que vocês podem ver na figurinha, né? Então, tanto os nervos cranianos como os nervos espinhais, eles podem ser do sistema nervoso voluntário, que vai ah, inervar a musculatura, né, do corpo, como nós já vimos, aqueles músculos lá estriados, ou vai ser raízes sensitivas que vão captar as informações de tato, calor, frio e dor, né, também. Então, tudo isso pelo sistema nervoso voluntário. E alguns fazem parte do sistema nervoso autônomo, tá? Então, esse sistema nervoso autônomo que a gente viu está ligado à questão da emoção, principalmente, né? Então, vamos seguir para o próximo. Então, vamos ver cada parte dessa, vendo primeiro, então, o sistema nervoso central. Como a gente viu, é formado de encéfalo e medula espinhal. Do encéfalo são três partes, né? Cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Então, o cérebro, ele é formado dessa parte que na figura está em vermelho, que é o telencéfalo, e a parte em verde, que é o diencéfalo. O tronco encefálico é a parte mais rudimentar, digamos assim, primitiva do nosso corpo, que existe em todos os animais, já, né? Que dão a parte da vida mesmo, vegetativa da pessoa, né? A respiração, o batimento cardíaco, tudo isso, né? Não com essa regulação emocional, né? Aquele batimento para a vida mesmo, né? A respiração e tudo mais, tá nesse tronco encefálico. Então, ele é formado de mesencéfalo, que é essa parte escura, a gente pode ver logo abaixo do verde ali, aquela parte escura é o mesencéfalo, em amarelo é a ponte, e em lilás é o bulbo. Aí, continuando do bulbo para baixo, vem a medula espinhal, né? Então, lembrando que em 1970, o Paul MacLean publicou um livro falando sobre o cérebro trino, né, que tem essa origem, né? Então, esse, na figura de baixo aqui, esse que está em cor marrom, é o cérebro mais antigo, né? Reptiliano, que ele diz, então, é dos animais mais inferiores. Então, os reptilianos para baixo só tem essa parte do cérebro aí. Aí, com a evolução
dos animais, né, os mais evoluídos, já foram ganhando essa parte vermelha, que é o cérebro, o segundo andar do cérebro, vamos dizer assim, que é o sistema límbico. E os animais mais evoluídos, inclusive o homem, aí tem já essa parte nova, que é o neocórtex, né? Tá em laranja aí. Então, lembrando que, embora essa divisão na parte da ciência tenha sido publicada em 1970, já no livro No Mundo Maior do Espírito André Luiz, que foi escrito em 1947, já havia referência desses três níveis do cérebro, né? Cérebro triuno daí, né? O outro chamou de trino, e no André Luiz está triuno, né? Porque eles formam uma unidade, na verdade, né? Mas tem esses três andares, e aí a gente vai ver que, então, as funções mais intelectuais e tudo estão nessa parte mais nova do cérebro, né? Vamos ver no slide seguinte. E tudo isso, como é uma região que precisa ser bastante protegida, então, além dos ossos, do crânio, já abaixo do osso, né? Como a gente vê, tem a pele, o osso, que daí tem uma camadinha que reveste o osso chamado periósteo, que é a parte que é inervada, né? A parte que dói do osso é o periósteo. Aí vem o osso, e aí vem as camadas da meninge, né? Que são três camadas: a dura mater, aracnoide e pia mater. Essa do meio, aracnoide, ela é cheia de artérias e veias, né? Para vascularizar todo o cérebro, né? Então, por isso que quando dá uma batida forte na cabeça, às vezes ela rompe esses vasinhos aqui, e eles acabam formando uma coleção de sangue, um hematoma ali, que vai comprimir o cérebro que está logo abaixo, né? E às vezes, então, a pessoa tem que, às vezes só com repouso resolve, mas às vezes ela precisa fazer uma drenagem desse material, porque acaba comprimindo o cérebro e dando algum problema lá. Mas, na verdade, é melhor que haja um problema nela, né, do que no próprio cérebro com uma lesão. Então, você vê que a natureza já protegeu bastante essa área, que é a mais nobre, uma das mais nobres para nós, né? Então, vamos seguir em frente. Aqui uma geral do cérebro, né? Lembrando que essa parte azul, você vê que vem desde a medula ali, sobe, e tem vários espaços aqui que são vazios, onde corre o líquido cefalorraquidiano, ou líquido cérebro espial, né? Mesma coisa, são sinônimos. Então, esse líquido, ele serve de circulação ali para o cérebro, e também de acomodação, né? Até para ajudar nesse acolchoamento, né, do cérebro, para ter um espaço ali que possa manobrar quando existe algum choque, né, também. E a gente sabe que quando existe uma infecção, por exemplo, os médicos fazem a punção, né, desse líquido ali na altura da região lombar, para ver se existe infecção, né, e tal. Então, tiram um pouco desse líquido para examinar, porque se existe alguma infecção aqui ou um tumor, alguma célulazinha pode estar circulando ali, e eles fazem o diagnóstico, né? Então, cada um desses espaços tem um nome lá: ventrículo, primeiro ventrículo, ventrículo lateral, terceiro ventrículo, e por aí vai, né? É só para vocês saberem mais ou menos como é que tá, né? Então, por isso que quando é feito um corte, aparece assim umas partes escuras, que são esses ventrículos, né? Que não tem a substância cerebral mesmo, né? Então, aparece escuro, assim, quando é feito uma tomografia cerebral, por exemplo, né? Vamos lá. Aqui, para vocês verem as regiões do cérebro, que são, então, didaticamente divididas em lobos, né? Lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Então, lembrando que algumas regiões, por exemplo, aqui a gente vê que o lobo parietal que está em amarelo, mas ele vai até o lilás, ele inclui aquela linha lilás que está ali em cima, né? Mas aqui foi destacado em lilás porque é para lembrar que aqui é uma região responsável pela parte sensorial de todo o organismo.
os membros, o tórax, né? Toda a parte sensorial é representada aqui. Então, se houver uma lesão aqui, vai interferir, né? Dependendo da parte, vai, por exemplo, dar uma falta de sensibilidade numa certa região do corpo, né? E a mesma coisa em relação ao lobo frontal, que é essa parte mais avermelhada ali, que está próximo da outra, onde é a parte motora, né? Então, é responsável pela transmissão da, da motricidade, né? Dos movimentos de todos os músculos, né? Bom, aí continuando no lobo frontal, aqui mais para frente, né? Vocês veem que aqui onde seria a testa, é a área mais nova ainda da parte cerebral, que é essa área pré-frontal, né? Onde a gente sabe que existe, além da fala, né? Que é uma conquista bem mais recente, né? Da espécie animal, humana, no caso. Também a questão do superego, né? Essa parte da consciência, da, da disciplina, tudo isso que tem a ver com a questão mais espiritual e de você se controlar, de você ter raciocínio e consciência, é tudo mais aqui nessa área mais nova que é a área pré-frontal, né? Então, o cerebelo, aqui mais para baixo, né? E de novo ali, ponta e medula e tal, né? Que nós já vimos. Então, você vê que algumas regiões, por exemplo, a área de interpretação, né? Da fala. Então, tem a área da fala, às vezes é numa região, mas a área da interpretação é em outra. Por isso que, às vezes, conforme a lesão que haja, né, um traumatismo, por exemplo, às vezes a pessoa escuta bem, tudo, fala, mas não consegue interpretar, né? Então, ou então tem um AVC, por exemplo, em alguma dessas áreas, e aí afeta, às vezes, especificamente uma coisa, né? Só. Mas aí só para conhecimento geral, né? Como eu falei, serve mais para consulta para futuramente, né? Vamos para o próximo slide. Então, lembrando que existe uma certa diferença entre os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, né? O esquerdo é mais focado na questão da linguagem, o raciocínio lógico, o pensamento analítico, sequencial e temporal, lógica e linear, mais as coisas terrenas aqui, né? E o lobo, o hemisfério esquerdo, direito, o hemisfério direito, além da visualização, tem muito mais as questões ligadas à parte mais espiritual, né? O raciocínio é mais espacial, ligado à intuição, criatividade, emoção, imaginação, música, ritmo e tal. Então, é muito mais, embora tenha as mesmas características, assim, é motora e sensitiva, mas o restante tem muito a ver com essa parte muito mais espiritual, digamos assim, né? Espiritualizada. E lembrando que o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, ele faz a parte motora e sensitiva da parte direita do corpo humano, né? E o hemisfério cerebral direito corresponde à parte esquerda do corpo, né? Então, existe uma inversão né? Então, uma lesão do lado direito do cérebro, da parte motora, por exemplo, vai afetar o lado esquerdo do corpo, né? Tá? Então, lembrando que 98% das pessoas têm o hemisfério esquerdo dominante, né? E por isso ela é pessoa que escreve e faz as coisas mais com o lado direito. Mas algumas pessoas tem 2% das pessoas é o contrário, né? Então, vamos para o próximo. Aí vamos entrar no sistema límbico, que para nós, magnetizadores, é muito importante esse sistema límbico, porque é ali que se concentra toda a parte emocional, né? Então, lembrando que a área frontal também tem uma certa importância, né? Das emoções, porque ela regula, né? Através da nosso crescimento espiritual, nós aprendemos a dominar as emoções, certo tipo de emoção, ou regular, né? Direcionar as nossas emoções, e isso é feito na área pré-frontal, né? Então, aqui estão todas as denominações, lembrando que
Por exemplo, nesse verde aqui, que é chamado símbolo, ele faz parte ainda do telencéfalo, mas ele não é de encéfalo, né, como nós tínhamos visto na figura anterior, mas ele faz parte do sistema límbico, né? Então, o sistema límbico usa uma parte do telencéfalo também, né? Essa parte lilás aqui é o hipocampo, que nós vamos ver mais para frente, para que serve. E ali dentro, bem no meio ali, né, em amarelo, é o tálamo. Descendo aqui mais verde azulado ali é o hipotálamo. E depois, na ponta, tem a hipófise, né? Essa bolinha pendurada ali é a hipófise ou pituitária. E na parte de trás aqui, a pineal, né? Que depois nós vamos ver separado a pineal, que tem importância para nós ali também, tá? Então vamos. E a amígdala também, que é essa parte na ponta aqui, né, depois do lilás, tem essa bolinha azul ali, que é a amígdala, nós vamos falar em seguida sobre ela, tá? Então vamos para o próximo slide. Então, o tálamo, que a gente viu, que é aquela parte central do sistema límbico, ele transmite as informações sensoriais para o córtex e o sistema límbico. Então, ele que dá a cognição, né? Reorganiza os estímulos vindos da periferia e alguns vindos de centros superiores. Seu septo relaciona com as sensações de prazer, principalmente as sexuais. Então, você vê que tudo está mais ou menos relacionado ali, né? Vamos para o próximo. O hipotálamo, né? Ali em vermelho, para relembrar. É a parte mais importante do sistema límbico, atua nas funções vegetativas relacionadas com as emoções como prazer e desprazer, raiva e tendência ao riso incontrolável. Controla a temperatura corporal, o apetite e a sede. É o principal centro de expressão emocional e do comportamento sexual. Faz a integração do sistema nervoso com o sistema endócrino, né? Então, vê que tudo que for captado pelo sistema nervoso, inclusive as questões espirituais, que vão ser captadas principalmente pela epífise, mas outras questões, né, que venham através da visão, da audição, do tato e tal, tudo isso acaba gerando, para ter uma reação do organismo, acaba precisando passar para o sistema endócrino, porque é o sistema endócrino que vai produzir os hormônios, né, e os hormônios é que vão provocar a reação do nosso organismo. Então, é ali no hipotálamo em que ocorre essa integração do sistema nervoso com o sistema endócrino. Né? E, então, ali também, além da epífise, que nós vamos ver depois, o pineal, o hipotálamo também ajuda a regular o ciclo circadiano, que é essa questão dia e noite, né? O centro do sono, em parceria, então, com a pineal ou epífise. Vamos para o próximo. Aqui, então, sabendo que o hipotálamo, então, vai receber a informação nervosa e vai produzir um hormônio, e esse hormônio vai estimular a hipófise a produzir um outro hormônio, tá? Então, aqui está cada um dos hormônios do hipotálamo e que vai estimular a hipófise a produzir o hormônio correspondente. Então, por exemplo, esse aqui, que é o hormônio estimulador do crescimento, GHRH, vai estimular a hipófise a produzir o hormônio do crescimento. A dopamina é a que inibe a prolactina, né, que é estimulada lá pelas questões reprodutivas, que a gente vai ver depois, né? Mas quando precisa. Então, por isso que às vezes a dopamina, que é uma questão emocional, né? Conforme o tipo de emoção, vai haver uma inibição da prolactina. Então, por isso que o estresse, por exemplo, acaba provocando uma diminuição da lactação, né? Esse o terceiro aqui, regulador das gonadotrofinas, também vão estimular a produção de hormônios masculinos ou femininos, né? Não, o feminino, no caso aqui, né? O FSH e o LTH, né? E vai ter também o da tiroide, né? TRH vai estimular a hipófise a produzir esse TSH, que é
o hormônio que vai estimular a tireoide, né? Então, você veja como tem vários níveis, né? Então, o hipotálamo produz o TRH. Esse TRH vai estimular a hipófise a produzir o TSH. O TSH vai circular no sangue e vai estimular a tireoide a produzir os hormônios da tireoide, né? E assim com todos os outros. Tem esse outro CRH aqui, que vai produzir, vai estimular a hipófise a produzir o adrenocórtico trófico, que vai circulando pelo sangue, ele vai chegar até a suprarrenal e vai estimular a suprarrenal a produzir os seus hormônios, né? E tem um hormônio que é produzido pela hipófise diretamente, que são as endorfinas, né, ligadas à questão do prazer. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui de novo, mostrando na figura da direita aqui, o hipotálamo, né, e a ligação direta com a hipófise que ele tem, né? Então, a hipófise está aqui bem protegida aqui um abalamento do osso, né, que é o osso esfenoide. Então, a gente pode ver na figura da esquerda, ali bem onde é a localização, né? Você vê esse osso esfenoide, ele é um osso lá da face, né? Então, ele está atrás do nariz lá e, na verdade, tem uma relação já direta com o, o cérebro ali, né? Está só protegido separado por esse osso, né? Então, inclusive, existem cirurgias, né, que se faz para sinusite, por exemplo, quando às vezes existe uma sinusite nesse osso esfenoide, que às vezes os médicos fazem uma drenagem ali. Então, o cuidado que precisa ser feito para que não faça uma lesão nesse osso e não chegue até o cérebro ali, né? Porque está só uma lâmina de osso ali dividindo com o cérebro, né? Então, a hipófise, ela tem uma parte anterior e uma parte posterior. Então, a anterior se chama adenohipófise, produz hormônios que estimulam todas as glândulas endócrinas, como nós vimos lá. Vai estimular a tireoide, vai estimular a suprarrenal e tal, né? E tem essa parte posterior, que ela chamada neurohipófise, que produz a ocitocina, que dá a contração uterina, e tem alguns outros tipos de ação também, e produz também a vasopressina, que regula a pressão arterial. Vamos para frente. Então, falando um pouquinho da pineal, que para nós, no Espiritismo, tem uma importância, a gente sabe que existe lá, se não me engano, é o capítulo 2 do livro Missionários da Luz, do André Luiz, que fala sobre a pineal, e caracteriza a pineal como uma glândula da vida mental, né? Então, lembrando que ela faz parte do sistema límbico, lá, do encéfalo, e faz a integração com todas as potencialidades do espírito. E ela freia a puberdade, permitindo que nesse período antes de vir a puberdade, o espírito possa desenvolver a disciplina, né, imposta de forma educativa pela família, né, normalmente. Então, é aquele período da infância em que se pode atuar com o melhor resultado, né? Então, a epífise, o pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina. Desculpa, deixa eu tomar. Então, a melatonina, a produção dela é suprimida pela luz, né? Então, de dia, a gente produz quase nada de melatonina. E quando começa a escurecer, já ela começa a produzir. Então, esse é um dos motivos também que a, a pouca luminosidade, né, quando a gente faz qualquer tipo de atividade espiritual, né, na casa espírita, assim, a gente procura deixar com menos luz, porque além da concentração maior que a gente vai conseguir, também vai ser estimulada a pineal de uma forma mais intensa, né? Então, cientificamente, eles sabem que a poluição luminosa, né, um excesso de luz, que é o que a gente dia e noite está fazendo, olhando para a telinha, né, anula a ação da pineal, provocando aumento da necessidade de consumo em todos os sentidos. Aumento da vontade, né, de comer mais, de beber mais, diminui a capacidade o excesso de luz, assim, diminui a capacidade de frear a puberdade também. Então, esse é mais um dos motivos para não se
permitir que criança, de forma precoce, assim, fique o dia inteiro, né, ligada numa telinha, porque pode também ser mais um fator para estimular a, a parte sexual, né, precocemente. Estudos mostraram que a atividade pineal é aumentada pela meditação, por rituais religiosos, com produção da melatonina e luz, né, que eles viram, produção de fótons mesmo, né, que a própria pineal produz essa luz, e a gente vê isso registrado no livro do André Luiz, né, mas a ciência comprovou que realmente existe a produção de energia em forma de luz lá, né, nessa planta. Aqui de novo a posição dela, relembrando aquele ponto vermelho ali, né? Então, estudos não encontraram aumento de melatonina durante a comunicação mediúnica, né? Então, ela aumenta nessa questão da concentração, relaxamento, e da prece também, tudo isso, mas em termos de comunicação mediúnica não alterou, né? A melatonina diminui o estresse, ela é antioxidante e analgésica. Então, principalmente em dores crônicas, como enxaqueca, por exemplo, né? E, além disso, ela regula e induz ao sono, como a gente já viu, né? Essa melatonina que é vendida nas farmácias, ela é retirada das plantas, né? Ela não é animal e nem muito menos humano. Então, é prescrito que deve ser ingerida quando começa a iniciar a noite, se você está ingerindo para tentar ajudar o sono, né? Para pessoas que têm insônia e tal. Agora, o ideal é que, então, para nós magnetizadores, né? Que a gente, quando vai atender alguém que tem insônia, né? Além de explicar que a pessoa tem que pelo menos umas 2 horas antes de ir dormir, ela tem que parar de ficar olhando em coisas luminosas e tal, né? Para daí já começar a produzir a sua própria melatonina. A gente também, através do passe, vai poder estimular a pineal, né? E fazer com que ela fique mais ativa e produza melhor esse hormônio da melatonina, né? Bom, vamos para frente. O hipocampo, né, é chamado, tem esse nome porque, na verdade, ela tem essa forma, né? Essa figura da esquerda aqui é o hipocampo, é bem parecido com esse cavalo marinho que se chama hipocampo, né? Então, ali está localizada a memória de longa duração, nessa região que compara as condições de uma ameaça atual com as passadas, permitindo escolher a melhor opção para a preservação, né? Então, a gente já tem isso nos nossos arquivos de memória, né? Quando acontece uma situação, você deve correr, você deve atacar, né? Como é que você deve agir? Então, isso está já na tua memória, né? Por isso que algumas pessoas, dependendo da sua vivência passada, dessa vida ou de outras, né? Mas principalmente dessa vida, a pessoa às vezes fica paralisada, né? Porque ela teve algum tipo de experiência anterior que ela fugiu, atacou e ela para ela foi pior, né? E ela acaba às vezes ficando assim paralisada, né? Mas ele existe para justamente fazer com que você escolha rapidamente, né, o que é melhor você fazer, correr ou atacar, se defender, né, digamos assim. Então, tem lá as partes dele, tem a parte que produz neurônios, né? Isso também é importante, principalmente em doenças degenerativas, a gente saber que mais recentemente, a ciência descobriu que existe essa parte do cérebro que produz neurônios novos, porque antigamente achava-se que os neurônios se formavam até uma certa idade e depois não havia mais formação de novos neurônios, né? Mas agora se sabe que essa região, chamada hipocampo, produz neurônios. Então, também é uma região que você pode focar no magnetismo para estimular formação de novos neurônios em caso de doenças degenerativas cerebrais, né, neurodegenerativas, como a Alzheimer, por exemplo. O giro ainda no anterior ali, o giro cingulado é onde é feito o aprendizado de reforço e punição, né, condicionamento e tal.
Isso gera ansiedade, depressão também, né, por causa dessas questões, né? Também ali estão as lembranças de odores e de imagens, né? E então tem a ver com a memória e o aprendizado. Então tá, agora vamos para o próximo. As amígdalas, nós vimos, então, são responsáveis pelo mecanismo reflexo de ação-reação. É o centro que identifica o perigo, gerando medo e ansiedade e colocando o ser em situação de alerta, aprontando para fugir ou lutar. A lesão da amígdala faz, entre outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma informação vinda de fora, como a visão de uma pessoa conhecida. Ele sabe quem está vendo, mas não sabe se gosta ou não gosta daquela pessoa. Então, foi isso em estudos que o autismo tem pouca atividade das amígdalas. E aí, vamos ver um pouquinho da fisiologia do sistema límbico, né? Começando aqui no número 1, que o evento é captado pelos sentidos, né? Seja pela audição, pela visão, mas vamos pegar aqui como exemplo a visão, tá? Então, é captado pelo nervo óptico, né? E essa informação segue pelo nervo óptico até o sistema límbico lá, né? Então, tá lá o número 2, segue para o tálamo e é traduzido pela linguagem do cérebro, onde são acionadas as referências. Cor, textura, forma e tal, isso tudo rapidamente, né? E já tem um significado anterior, né? Aí, esses fragmentos seguem para o córtex visual, e são traduzidos em imagem. O córtex visual lá atrás da cabeça, né? Depois, quarta parte, a imagem decodificada segue para o restante do córtex para ser elaborada. Daí segue de volta para o hipotálamo e segue naturalmente aí a reação através da parte endócrina, como a gente viu, né? Estimulando a hipófise, e daí a suprarrenal, geralmente, né? Que dá a parte de adrenalinas, etc., que são responsáveis pela oração e pela reação toda do organismo, aumentando os batimentos cardíacos, fazendo com que haja mais energia para a pessoa sair correndo, etc., né? Mas, daí vem o mais ali. Caso haja uma informação de urgência, ela vazará inconscientemente e seguirá diretamente para a amígdala. Então, quando chega ali no parahipotálamo, se é reconhecido que é alguma questão de perigo, então, em vez de seguir todo aquele grande circuito lá, vai direto para a amígdala, e a amígdala vai soar um sinal de alarme e enviar à hipófise as informações para uma reação emocional rápida. Então, a amígdala aciona a hipófise diretamente, que dispara secreções hormonais e mobiliza os centros de movimento, além da produção de adrenalina ou cortisol pelas suprarrenais, dependendo da interpretação inconsciente dessa mensagem. Então, não dá tempo de pensar. Algumas coisas você vê e raciocina. Será que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Outras coisas são um impulso. Quando você vê, você fala, meu Deus, eu não sei como é que você... Por que que eu reagi daquela forma? Né? Quando você vê, você já fez, já teve aquela reação. Porque seguiu esse curto-circuito ali através da amígdala, tá? Então, vamos para o próximo. Aí vem o cerebelo, que ele age de forma involuntária e inconsciente, tem uma função exclusivamente motora, aprende com os erros, recebe informações das áreas sensoriais periféricas, né? Então, aqui, tá a imagem, por exemplo, do lado direito aqui, mesmo que você não tenha visão, né? Você, através da contração dos teus músculos, você pode perceber se você está caindo para um lado ou não. A gente pode perceber que você estando em pé, você sempre está se posicionando, né? Contraindo mais um lado, o outro, para que você se mantenha na posição ereta, né? E quem vai coordenar isso é o cerebelo, né? Responsável, então, pelo equilíbrio tônus muscular, processamento extremamente rápido das informações, né? Se você tem um problema no cerebelo, você não tem mais essa reação, e aí você começa a cair para um lado e para o outro lado, né? E além da musculatura, recebe também informação através dos outros sentidos, né? Dos olhos, da audição, e tudo vai lá pro, pro cerebelo, tá? Então vamos para frente.
Então, como a gente viu, né, o sistema nervoso periférico pode ser voluntário ou autônomo, tanto os nervos cranianos como os espinhais. E eles podem ser motores, né, quer dizer, proporcionar uma movimentação, ou captar as sensações. Então, vamos para frente. E aqui, dos nervos cranianos, isso vocês vão ver depois com calma. São 12 pares de nervos cranianos, cada um tem uma função, mas são todos nervos que vão ou captar sensibilidade, ou fazer a parte motora da face, né, geralmente. Então, dos olhos, da língua, gustação, a parte auditiva. O único que vai depois mais, tem um que vai mais para baixo, que é do pescoço, esse nervo acessório aqui, e tem o mais importante, que é responsável pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o nervo vago, esse 10º par aqui embaixo, que ele daí vai para todo o corpo, para parte dos órgãos, né? Então, através do nervo vago, vão os estímulos autônomos ligados a essa questão das emoções que a gente viu, né? Então, eles que fazem que o coração aumente ou diminua a seu ritmo, né? Então, o nervo vago geralmente ele diminui o ritmo. Então, são situações em que a pessoa fica mais paralisada, né? Vamos dizer assim, né? Então, eles estimulam mais a parte do abdômen para baixo, provocam diarreia, por exemplo, mas aqui na parte acima né, na parte do tórax para cima, eles fazem com que acalme mais, tá? Então, vamos para frente. E outra parte então, do sistema nervoso, que é o periférico, né? Então, vamos ver a parte dos os nervos espinhais, que eles são somáticos, né? Que significa que eles vão atuar na parte do corpo, né? Então, aqui, só para informação também, cada uma daquelas raízes nervosas que saiu, que a gente viu na outra figura, que sai entre as vértebras, né? Vai ser o nervo responsável por inervar uma parte do corpo. Então, aqui tem todas elas, por exemplo. T1 aqui, então você vai lá na T1, qual é a parte do corpo que tem a sensibilidade aqui do T1, né? E assim vocês podem ver cada um deles, onde é que vai inervar, tá? Tanto para a parte motora, como a parte sensorial. Então, essa é só para informação. Aqui um corte transversal da medula espinhal, mostrando então as raízes saindo, né? Então, as raízes dorsais são sensoriais e as raízes ventrais que saem são as da frente, né? Na maioria são motoras, mas tem algumas sensoriais também, tá? Aí também para vocês estudarem o gânglio nervoso ali, que a gente vai ver que existem alguns casos em que existem doenças ali desse gânglio nervoso, né? Então, vamos. Então, uma dos vírus que esses ficam, digamos, armazenados ali nesses nervos nervosos é o vírus da varicela, ou catapora, né, que é sinônimo. Esse vírus, quando a pessoa tem varicela, passa o ciclo e aí esse vírus não sai do organismo, ele fica alojado ali no nervo, no gânglio nervoso, né? E aí, dependendo do gânglio nervoso que ele fique, né? Se um dia houver uma baixa de imunidade, ele passa a ter uma reativação e ele vai sair, então, as mesmas vesículas, né? Bem semelhantes ao que acontece no caso da varicela, ele dá só naquela região onde ele estava armazenado, tá? Então, aqui, por exemplo, tem essa figura do abdômen, pegou só aquela parte daquele nervo, né? Esse outro aqui pegou o nervo da parte mais da cabeça, né? Então, aqui parece todas aquelas vesículazinhas, né? Mostrando que ela começa com só uma elevação, depois dá uma bolinha, depois vaza a bolinha, dá uma crosta e tal, né? Então, esse herpes zoster, ele, ao contrário da varicela, a varicela dá um pouquinho de ardor, um pouquinho de coceira,
mas o herpes zoster é muito doloroso, né? Então, a pessoa que tem isso, geralmente não dá nem para roçar a roupa ali, que já ela sente muita dor, né? E isso, através do magnetismo, a gente pode ajudar nessa dor, né? Isso são coisas que a gente vai ver lá quando estiver na prática, tá? Então, vamos para frente. Aqui, mais umas figuras para mostrar como pode ficar bem feinha, né? A imagem desse herpes zoster, tá? Então, vamos. Agora, do sistema nervoso autônomo, como falei ali, na esquerda está o parasimpático, representado pelo nervo vago, que vai para todos os órgãos. Então, aqui está a ação em cada um dos órgãos que esse nervo faz, né? Então, o sistema parasimpático tem uma ação oposta ao sistema simpático. O simpático, ele sai através de cada uma daquelas raizezinhas ali, que a gente viu entre as vértebras, né? Sai também dali esses nervos simpáticos, né? E aí também as ações dele estão todas aqui, como a gente vai ver, são opostas, né? Um relaxa, o outro contrai, e assim, tá? Então, vamos em frente. Aí chegamos no sistema endócrino, né? Então, são várias glândulas, começando lá do hipotálamo, que a gente viu que produz hormônio, então tudo que produz hormônio é uma glândula. Começa do hipotálamo, daí a hipófise, depois tem as tiroides e as paratiroides. No abdômen tem o pâncreas, tem as suprarrenais e tem as gônadas, né? Que no homem é o testículo, na mulher o ovário. O pâncreas, sabendo que ele faz parte também do sistema digestivo, porque ele produz, além dos hormônios, ele produz também secreções enzimas que vão ajudar na digestão, né? Que é a parte exócrina dele. Né? Vamos para frente. Então, a tiroide, para aqui ver bem a localização, que para nós vai importar mais é isso, né? A localização da tiroide ali no pescoço, fica envolvendo a finalzinho da laringe, começo da traqueia. E aí, se a gente for ver por trás, aqui nessa figura de baixo, a gente vai ver que incrustado na tiroide estão essas bolinhas amarelas ali. Claro que amarelas é só para destacar, né? São as paratiroides. Tá? Cada uma tem a sua, né? A tiroide tem uma função, a paratiroide tem outra função, mas a localização é muito, né, próxima ali, né? Vamos para frente. Não vamos entrar em cada um da função de cada glândula, porque aí eu acho que não vale a pena, vocês vão ficar com um excesso de informação, e quando houver um caso, aí vocês vão e pesquisam, né? Então, a gente está focando mais, principalmente na parte da anatomia, para ficar mais fácil a pesquisa, né? Então, a glândula mamária, então, que também faz parte dela, mas é ligada ao sistema reprodutor, né? Mas lembrando que também é uma glândula que produz a lactação, né? Então, aqui só para mostrar como que ela se coloca, né? Aqui em relação ao mamilo, né? É sempre protegida pelo tecido gorduroso, né? Que tem abundância aqui para proteger, não haver lesão, traumatismo, né? Nessas glândulas. E lembrando que essa é uma região que a gente vai ver aqui na parte da esquerda, esses em verde ali, que são os linfonodos, né? Então, qualquer problema, seja de infecção ou tumor aqui, vai logo afetar e fazer aumentar o volume desses linfonodos aqui, né? Então, às vezes, é um primeiro sinal, né, de um tumor, às vezes é um aumento de um desses gânglios aqui. E na infecção também, claro. Aí vamos ver o pâncreas, né? Então, lembrando que ele tem a parte exócrina, que produz as substâncias para ajudar na digestão, mas a parte endócrina dele, que agora a gente está focando, ele produz a insulina e o glucagon, ligados principalmente à digestão, à metabolização, não é digestão, a metabolização dos hidratos de carbono, né? Então, dependendo do nível de glicose no sangue,
vai haver um estímulo para que o pâncreas produza insulina quando a glicose está aumentada ou produza glucagon quando ela está diminuída. Tá? Daí sempre manter o nível ideal ali, né? Por isso que a gente vê quando faz um exame, tem lá o limite e o máximo, né, que precisa ter para ficar normal. Se sair daquilo, a pessoa entra no estado crítico, né? Então, ou é hipoglicemia ou é hiperglicemia, e daí a pessoa rapidamente entra num processo, por exemplo, desmaia, tem uma crise e tal. Então, sempre o organismo procura fazer com que no sangue esteja no nível ideal, né? Então, tem ali, agora aqui a posição das suprarrenais são em cima, exatamente em cima dos rins, né? Então, elas estão por trás, né, do intestino, né? Intestino tudo aqui pela frente, o estômago pela frente, tudo, né? E aqui um corte da suprarrenal para mostrar que ela tem a parte de fora, que é a córtex, e a parte de dentro, que é a medula. O córtex produz aldosterona, cortisol e testosterona, e a medula produz adrenalina e noradrenalina, que tem a ver com a parte emocional e do sistema nervoso autônomo, que eles são neurotransmissores, né, do sistema nervoso autônomo. Então, também tem influência no corpo todo, né, produzindo essa questão da luta ou da fuga, né, como que a gente viu há pouco, né, tem tudo a ver. E também regulam, entra tudo em ação a questão da glicose, tudo, porque precisa, para lutar, precisa ter mais glicose circulando no corpo, porque vai gastar mais energia, né? Então, tudo é interligado, né? O sistema reprodutor masculino, aqui também está explicando desde a hipófise como é que estimula cada um das fases, né? Então, estimulação lá do testículo das células de Leydig para produzir a testosterona, produzir a formação dos espermatozoides, né? Através do FSH, e, e o LH vai agir. Tem aqui o problema da andropausa, né? Com o avanço da idade, a produção de espermatozoides diminui porque o processo de transformação do colesterol e testosterona não se realiza com eficácia dentro dessas células lá do testículo, né? Então, também, isso aí vocês vão ver detalhes só quando precisarem mesmo, né? Porque é muita informação. É importante só saber a localização, né? Testículo é na bolsa escrotal, né? Depois sai aqui esse canalzinho, né? Que é o canal deferente, que vai por cima da bexiga, né? Você vê essa região aqui, a bexiga cortada no meio, né? Para a gente ver que ela tem uma parede espessa, né? E que sai dela ali a uretra, né? E então no sistema reprodutor masculino, a uretra vai passar por dentro da próstata, né? E vai se ligar daí com o canalzinho que vem da vesícula seminal, né? Se junta, então na ejaculação aí ocorre uma liberação do líquido que está dentro da vesícula seminal e sai aqui através do mesmo canal, que é a uretra, né? Que é bem longa no aparelho reprodutor masculino, né? Então, aqui do canal deferente é por onde saem todos os espermatozoides produzidos pelo testículo, né? Eles saem pelo canal deferente e aí se junta ali com o líquido seminal e passa através da próstata e vai, né? Então, vamos para o seguinte, que mostra aqui, então, uma próstata normal à esquerda, né? Então, tem a bexiga em cima e a próstata está envolvendo a uretra, né? Que é esse canalzinho que sai da bexiga e vai, leva a urina para o exterior, né? Aí, quando a próstata aumenta, ela vai comprimir esse canalzinho, né? Então, existe uma dificuldade da expulsão da urina. Esse aqui está mostrando um caso de hiperplasia, que é comum acontecer com a idade, né? E aí tem que fazer um esforço para poder urinar. Isso
acaba provocando sempre a retenção de algum resíduo dentro da bexiga e proporciona mais condição para infecção e tudo, né? Então, só para saber a localização, se a gente for atuar, né, ajudar pelo magnetismo, já sabemos onde que está, né? Vamos para frente. Então, aqui também mostrando, no caso de tumor, os estágios, né? Então, o estágio 1 ali à esquerda, a figura mais de cima, que o estágio 1, ele é minúsculo ali o tumor, né? Então, dificilmente, até pelo toque, às vezes é difícil de detectar, né? Então, por isso que é importante fazer também exame de sangue, né? Que tem uma substância que aumenta no caso quando existe esse tumor, né? Aí tem o estágio 2 que ele já é um pouco maior, daí sempre vai ser detectável através do toque, mas ele só fica na sua região, ainda não está interferindo, não está obstruindo o canal, né? Não está comprimindo. E o estágio 3 ele já faz uma compressão aqui e já está comprimindo a uretra, inclusive, tá vendo? Então, a gente vê que a hiperplasia que a gente viu antes, ela comprime, mas não tem nenhum problema. Agora, quando é um tumor e já está no estágio de compressão, já é um estágio bem avançado, né? Já é o estágio 3 e se deixar mais um tempo, ele vai já começar a dar metástase, que é o estágio 4. E quando dá metástase, aí já praticamente não tem volta, né? A gente diz praticamente porque, claro, se o espírito comanda tudo, né? Se o espírito da pessoa resolver que vai curar, vai curar, né? Mas 99% das pessoas não tem esse poder mental, né? E aí o que acontece é que a metástase são células, né, que vão sair daqui, se deslocar através do sistema linfático e vão chegar até a circulação sanguínea e vão se implantar em outras regiões do corpo, né? E aí fica, até para tratamento, é bem complicado, né? Existe a quimioterapia, etc., que procura fazer com que circule, né, essas substâncias que matam as células cancerosas no corpo, mas a gente sabe que o prognóstico não é bom, né? E assim para a maioria dos cânceres, né? Mas sistema reprodutor feminino. Então, o útero tem em torno de 60 a 80 gramas, o ovário pequenininho, né? Tem 3 centímetros de diâmetro. Então, lembrando que o ovário, ele, depois nós vamos ver na figura seguinte, ele joga o óvulo para fora e então não é através de um canalzinho que vai até a trompa que tem essas fímbrias e ela vai coletar assim, né? Então é jogado para fora o, o óvulo é jogado para fora do ovário e essas fímbrias vão captar esse óvulozinho e ele vai daí caminhar através da trompa para chegar até o útero, né? Então, a maioria das vezes, o óvulo se junta com o espermatozoide ainda enquanto ele está a caminho na pivoteria, tá? E daí ele já formando já um começo de embrião, ele vai se implantar aqui no endométrio, né, que é a camada mais interna do útero, né? Que é a chamada anidação, né? E começa a gestação. Senão ele vai embora daí com a menstruação, né? O que mais aqui que precisa saber? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Daí tem na figura seguinte, tem sobre os miomas, né? Ah, não, ainda vamos ver aqui é um corte aqui de outra forma para mostrar então a bexiga aqui na frente, né? Claro, tem o osso do osso pubis, daí vem a bexiga. Quando ela está vazia, ela fica ali pequenininha, senão ela sobe aqui para cima do osso, né? E aparece, dá para palpar até aqui na parte inferior do abdômen, né? Quando ela está cheia de urina, né? Mas senão ela fica pequenininha assim e o útero está atrás dela aqui, né? E depois mais atrás é o intestino. Então, só para localizar. E aqui é uma figura que, só para mostrar didaticamente, assim,
que existem muitas formas de mioma, né? Então, o mioma é um tumor benigno, formado de tecido fibroso, então, ela pode ser de várias localizações, né? Claro que a pessoa não vai ter todos esses tipos, né, ao mesmo tempo, mas aqui mostrando que ele pode ser ou bem perto da membrana que recobre ele, em torno que sempre é uma serosa, né? A, essa membrana que recobre os órgãos ocos se chama serosa, por fora, né? E a membrana que recobre por dentro se chama mucosa, né? Então, esses biomas podem ser subseroso, também pode ser submucoso, ou pode ser intramural, quando ele está bem dentro da parte muscular, né, do útero, ou então pode ser um pedúnculo, assim, né, e pode ser, então esse pedúnculo pode ser para fora, ou pode ser para dentro da cavidade do útero, né, como esse outro lá que está para dentro. E aí, geralmente, eles são bastante vascularizados, sangram, né, e acaba que tem que, às vezes, fazer cirurgia. Obviamente que se não chegar para o magnetizador de uma forma tão avançada, assim como o magnetizador tem capacidade de transformar um bifinho no, numa coisa mumificada, ele também vai poder fazer com que esse mioma ele regrida, né? Tá? Então é importante a gente ter essa convicção, né, de que nós temos essa capacidade. Por isso que esse exercício do BIF é importante, né? Porque aí você desenvolve em você a tua confiança, né? Puxa, meu magnetismo tem condições de fazer isso, então eu posso atuar no paciente e conseguir um efeito semelhante, né? E depois outros efeitos, obviamente, né? Então, aqui é o ovário, né? O ovário normal e o ovário cheio de cistos, né? Ovário policístico. Ocorre em 10% das mulheres entre 20 e 40 anos. Pode causar dor, alteração do ciclo menstrual, aumento de peso, pelo no corpo, etc. Por causa da alteração hormonal, né? Porque aí vai afetar a produção de hormônios que o ovário produz. E aqui a parte do ciclo, né, menstrual. Então, começando ali por cima, começa o óvulozinho a se formar nesses folículos de Graafi ali em cima, né, pequenininhos, vão aumentando, aí começa a produzir estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Depois aqui o maior, que já está formando dentro dele um ovócito, e aí esse ovócito vai amadurecer e vai ficar no ponto da ovulação. Então, aqui ocorre a ovulação, nesse aqui, ó, que está saindo para fora aqui, um antes aqui, Pereira. Aí, está sendo jogado para fora do ovário, como eu falei, e aí as fibras vão captar ele, né? Então, é o óvulo maduro. Aí, o que restou ali dentro, ele vai evoluir até chegar no corpo lúteo. Se houver a gravidez, esse corpo lúteo vai ajudar a produzir alguns hormônios, mas de alguma forma, ainda durante esse segundo ciclo, depois da ovulação até ocorrer a menstruação, esse corpo lúteo vai produzir a progesterona, né? E depois ele, não havendo a gravidez, ele evolui, né? E é reabsorvido pelos tecidos aqui do ovário, tá? Então, esse é para ilustrar, né, o ciclo menstrual. Então, vamos para frente. E aqui, um neném, né? Porque a gente também, como magnetizador, às vezes vai magnetizar uma gestante, né? Aqui já é uma gestante em fase avançada, né? De quase 9 meses de gravidez, mas para mostrar as posições, né? Do neném. Então, quando está a cabeça para baixo já, a gente diz que está em posição cefálica, já está né? Em vias de encaixar para quando chega algumas semanas antes do parto, já vai encaixando a cabeça bem ali para depois poder ajudar né, no caminho do parto, né? Mas ele pode estar numa posição assim, sentado, como se diz, né? Que a gente diz que é a posição pélvica, né? Ele está invertido aqui. Daí é bem mais difícil de fazer um parto normal assim, né? Mais chance de haver sofrimento, né? Porque o último que vai nascer é a cabeça. Então, geralmente, os médicos fazem de tudo para que isso não aconteça, né? Ou então fazer uma cesárea e tal. Mas nós, como organizadores, também podemos
ajudar isso aí, né? Através da nossa vontade. Ou então pode ser a posição transversal, né? Então vamos para frente. Aí, problemas na gestação, essa figura do lado esquerdo está mostrando o descolamento prematuro da placenta. Então, bem na parte de cima ali, é a placenta normal, né? Depois, aí aqui esse descolamento, ela se descolou da parede do útero, aí começa a sangrar aqui dentro, né? Então, a mãe às vezes pode ter um sangramento, que o sangue vai escorrer aqui, e aí esse é um sinal, né, desse descolamento prematuro aí, né? Outro problema que pode acontecer, daí na figura da direita, na hora de implantar esse óvulo, né, implantar a placenta, ela pode se implantar, em vez de ser lá no fundo do útero, ela pode se implantar já mais perto da saída ali, né? Para a região vaginal ali, né? Então, essa aqui é a placenta, daí se chama placenta prévia, né? Placenta implantada aqui já na parede lateral, meio perto da saída para a vagina. E essa outra que é a placenta prévia total, ela fecha totalmente aqui a saída. Daí não tem como fazer um parto normal aqui, né? Tem que fazer uma cesárea de qualquer maneira aqui, né? Então, e aí é isso, tá? Nossa, deu 1h30 de fala. Então, o exercício vai ser só prosseguir com os exercícios anteriores, né? Então, nós queremos que vocês continuem treinando desde os primeiros exercícios lá, de manipulação dos próprios fluidos, aqueles que a gente viu, tá, das mãos, para sempre exercitar e ter essa percepção, né, até aquelas através dos seus centros vitais, e depois prosseguir, né, e quem não fez ainda fazer o exercício, então, de mumificação, que é muito importante, façam, e depois vocês vão contar para a gente, tá? Então, a minha parte é isso, aí vão ver as perguntas, e o Pereira, se quiser falar alguma coisa, fica à disposição. Não, eu só queria falar assim da importância sobre essa questão de você conhecer a anatomia, porque isso ocorre cotidianamente. Em todos os casos, eu vou dar um exemplo aqui agora, meu, que de atendendo um paciente, e aí por isso que é importante a gente ter isso na mente, de todo esse, que nós somos um ser complexo, né, cheio de nervos e tudo, e atendendo um paciente, e às vezes a gente se engana com magnetismo, a pessoa reclamava da perna, uma dor na perna, esse paciente ele veio para mim de outro magnetizador, e eu não tinha ficha dele, não tinha ficha do outro paciente, e eu fui atender a pessoa, e ele só disse, tenho dor na perna há muito tempo, tal. E eu, claro, a gente tem experiência, mas a primeira coisa que você vai, quando ele fala isso, você vai pensar na perna. E aí, quando eu dava o passe na perna, fazia concentrados e fazia longitudinais, e fazia o tato magnético e não sentia nada. Não sentia nada na perna. Eu falei, mas como é que ele está reclamando que tem dor na perna? E eu fiz uma vez e não melhorou. Aí foi na segunda vez, falei, tem alguma coisa diferente nisso aí. Aí eu lembrei, a gente lembra desse estudo nosso de anatomia, dessas questões dos nervos, que foi falado hoje ali, inclusive, né? Que pode estar sentindo na perna ali a dor, mas não é ali o problema. E aí eu fazendo tato magnético na parte das costas, identifiquei aonde que estava o problema, que o problema dele estava na lombar ali, na espinha dorsal ali, no fluxo energético, que é do cóccix. E eu não tinha perguntado para ele também, não tinha conversado. E aí eu dando tato magnético, eu percebi, falei, puxa vida, é aqui que eu tenho que trabalhar. E comecei a trabalhar, já houve melhoras, mas aí você começa a trabalhar de acordo com aquilo que você aprendeu. Por isso a importância da anatomia. E aí eu perguntei para ele depois. Falei, escuta, mas como é que é essa doença que você tem, que você reclama aqui no... Aí ele falou que o médico tinha falado que era um... Deu o nome da doença, agora no cabeça eu não lembro. Mas que tinha a ver tudo com o elevamento ali no cóccix, ali na parte de cima ali, que foi o que nós estudamos hoje, inclusive, naquela primeira parte ali. Na Aí eu região busquei, lombar ali, né? lombar. E aí eu fui lá, busquei, olhei a anatomia, falei, é aqui que eu tenho que trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar, fazer os estudos concentrados, fazer os arrastamentos da energia no lugar correto. Então, essa é a importância. Estou colocando isso para vocês saberem como é que é importante a gente conhecer essa parte da anatomia para a gente ter a mente aberta, para não ficar focado só naquela região ali sem saber do que você está fazendo. Então, é importante para o magnetizador ter isso em mente e buscar. Eu fui buscar. Claro, eu tenho os estudos aí, tá? Nesse eu fui buscar lá e percebi, e eu lembrei dos estudos, que toda vez estudando isso aqui, e aí você vai, vamos dizer assim, abrindo
melhorando as tuas percepções para você atender melhor a pessoa. Né? Então, essa é a importância de saber. No caso também de dores de cabeça, de enxaqueca, também dando a pessoa, que você também tem que ter essa visão. Poxa, não aparece em diagnóstico nenhum. Você começa a fazer tato magnético, começa a abrir as suas percepções para tentar descobrir de onde que está vindo aquilo. Nós temos que ter isso sempre em mente, sempre entender com essa complexidade do nosso corpo, né, de órgãos. Olha hoje que coisa bacana hoje. Tantos estudos, né? Tantos órgãos, tantos nervos. Putz, aquela parte da coluna ali, naquela parte ali da espinha dorsal ali, olha aí a ligação com isso. Olha a cabeça com o tronco cerebral, olha que tantas, como é que somos complexos, né? E como nós temos que saber isso, né, gente? A Fran queria fazer pergunta, Fran? Na verdade, era uma pergunta bem lá do começo, assim, quando, nos primeiros slides, que você falou que a gente já tem a nossa carga de outras vidas naquela primeira célula depois da fecundação. No caso, assim, tem a fecundação, a junção dos espermatozoides com o óvulo, daí já forma aquela primeira célula. Nessa primeira célula já tem a carga genética dos pais e já tem a carga espiritual de outras vidas. Sim, tem a carga toda que você programou para essa vida. Né? Não vai dizer que tem vida. Tudo. Mas é baseada nas questões de outras vidas, você, com o teu magnetismo espiritual, você vai imprimir naquela vida a programação para essa vida. Eu vou, porque isso é tudo baseado, né? Lá no que você conversou com os teus instrutores. Não, nessa vida eu vou trabalhar tal e tal questão. Você não vai trazer tudo aqui, né? Então, são algumas situações que você escolheu para essa vida, para você trabalhar, que tem a ver com situações de vidas passadas. Né? O Hernani Guimarães, ele trata bem isso aí, que ele coloca o nome de MOB, Modelo Organizador Biológico, que é ali que é, vamos dizer assim, que existe esse organizador biológico que a gente traz e vem vindo trazendo, mas quando vai reencarnar, você passa ali aonde que vai transmitir somente aquilo que o Jorge André também coloca, né, dos vórtices de potencialização. Então, de acordo com aquelas predisposições que você necessita para evoluir, que está mais próximo, que vai apresentar no corpo físico agora, que é meio automatizada, né? Tem a parte automatizada, e a parte consciente, aquilo que você programa. Você, junto com os seus mentores espirituais, de acordo com o evolutivo, que a maioria de nós programamos, que daí vai ser de acordo com aquilo e vai juntar, né? A automatização, porque é da lei, né? Algumas coisas vão vir meio automatizadas, porque está na hora já de você aprender, de acordo com o seu grau evolutivo, e outras programações mesmo que você fez, que vai ser incorporada ali naquela célula, que a Sônia falou ali, né? Que vai... Nós vamos ver isso mais para frente. Essa questão desses vórtices que o Jorge André coloca, né? Que é na parte do nosso inconsciente arcaico, né? São situações lá de outras vezes ficam vibrando. Aí, quando aquela vibração está no ponto, né? Você tem que trazer para o consciente, né? Ou para essa vida, para poder resolver, né? Aquilo fica vibrando, incomodando ali, né? E claro que existem situações em que às vezes dá até um gatilho, né? Uma situação aqui muito semelhante àquilo, e aí puxa aquela situação. Por isso que às vezes a pessoa estava tudo bem emocionalmente, psiquicamente, aí aconteceu um fato, aquilo deixou a pessoa totalmente transtornada, e às vezes para outra pessoa aquilo não teria significado nenhum, mas é que aquilo foi um gatilho que acionou lá aquele vórtice que estava lá no inconsciente arcaico e trouxe todo aquele conteúdo para a consciência, e às vezes aquilo não está bem elaborado, a pessoa fica às vezes fora da casinha, né? Porque então, isso nós também podemos ajudar. Isso é como se fosse uma oportunidade, né? A gente pensa assim com uma coisa negativa, mas às vezes é aquela oportunidade, né? Fala, puxa, já que essa situação aconteceu agora, um acidente, uma coisa muito fora da programação, mas no fundo apareceu até uma oportunidade, às vezes, de você trabalhar uma situação que estava ali, né? Claro que não é por acaso, né? Só que a gente pensa, né, muito negativo sobre isso, né? Porque não sei o que, então, mas não tem nada fora de... São situações que precisam ser trabalhadas e que podem ou não, dependendo da nossa atuação aqui, você pode ou não acionar aquilo, porque quando você entra numa situação que você aqui não teve maturidade para lidar e aquilo te atinge, é porque existe a necessidade de trabalhar aquilo, né? Então, aí vem a situação, às vezes de uma forma bem desequilibrada e tal, mas é a forma de você começar a lidar com aquilo, né?
que já estava naquela célula, naquela programaçãozinha, já ficou impressa naquela célula. Às vezes não estava nessa programação da vida agora, que nem a senhora falou, mas aconteceu alguns imprevistos, algumas coisas fora, tá? Porque nós também não somos robozinhos, assim, que está tudo. Existem as linhas bases. E aí a gente, claro, nós temos o nosso livre-arbítrio, nossa escolha, nossa vontade. Porque essa da imprimir é mais a questão genética, né? Então, por exemplo, que vem essa carga toda aí, eu venho com predisposição a diabetes. Se eu não me controlar, eu vou desenvolver diabetes. Vamos supor, esse seria um gatilho ligado à parte física e emocional ao mesmo tempo, né? Se eu for uma pessoa que eu caio nas paixões, vou beber, vou comer e tal, eu quero ter um freio, eu escolho isso. Eu quero ter uma forma de eu me controlar, porque eu não aguento mais ser uma pessoa indisciplinada. E essa é uma das formas, né? Você escolhe ter esse gatilho. Ó, se nessa vida, de novo, eu começar a cair nessas questões sensuais e tal, coisa, eu quero ter um jeito de dizer, epa, tá na hora de parar. E a diabetes é uma delas. Né? Porque senão a gente ficar pensando assim, que às vezes nós somos uma programação, aí cairia fora todo o nosso livre-arbítrio, né? Existe um roteiro, precisa de experiências, você tem que passar no campo físico para a tua evolução que você escolheu. Mas só que você pode mudar. Você pode chegar aqui, por exemplo, ir numa linha aqui, e aqui você resolver, que nem a Sônia falou ali. Você pode negar tudo aquilo e cair para os vícios, aí, para os hábitos, usar droga, bebida. E aí? Não está programado. Nessas questões das predisposições genéticas mesmo, né? Não é só aquilo que você tem de genética do seu pai e da sua mãe, como aquilo que nasceu já inserido em você, né? Sim. No caso, assim, por exemplo, eu desenvolvi um ovário policístico e a minha médica falou que aquilo foi um desenvolvimento já no útero da minha mãe na hora de estar formando as minhas células. Então, eu já pensei assim, é algo já predisposto, né, digamos. Então, mas até aí, nessa questão assim do pai e da mãe, existe até, quando você lá como espírito ainda está reencarnando, qual pai, qual a mãe que vai te fornecer aquelas adequadas condições, senão você vai dizer de novo assim, que a culpa veio do pai e da mãe que não estava, não. Essa programação do nascimento, do pai e da mãe, ele você já escolhe, veio, né? Você escolhe. Eu preciso de um pai e uma mãe com uma certa tendência genética, porque eu preciso de tal coisa. Então, você como um jogo de xadrez, você vai escolher pai e mãe que já tem uma carga genética para que, se precisar, você vai usar aquele gene para poder transferir para o físico uma questão espiritual tua. Ou quando você não tem condições ainda de fazer essa escolha da forma bem consciente, mas é uma coisa meio automatizada também, né? Que você não tem como, né? Senão, então você tem que, vai ter aquele genes, aquele lá do pai, da mãe, que vai ser transmitido para você ter aqui o aproveitamento o máximo possível da tua experiência reencarnatória. Senão nós ficaria de novo, por acaso, né? Não tem nada por acaso. Não existe por acaso. As coisas é feito tudo dentro de uma... Olha, olhando hoje essa parte da anatomia, dá para não acreditar que não existe Deus? Que não existe um ser, uma inteligência que ordena tudo aquilo? Você vê aquela coisa, como é que é tudo perfeito, tudo interligado? Na verdade, eu quando eu vejo isso aí, cada vez mais eu fico com essa consciência. Puxa, como tem que ter, né? Tem que acreditar. E não tem como você negar isso. Isso aí não é uma coisa feita assim por evolução genética. Que história é essa? Existe uma inteligência por trás de tudo isso, que tudo funciona certinho, né? Tudo interligado. Ficou ainda alguma dúvida nessa parte? Não, já esclareceu. Muito obrigada. Mais alguém? Aproveite. O pessoal hoje está tudo quieto. É muita informação, né? Por isso que eu meio que pulei. Daí, quando vocês precisarem, vão lá e olham. E aí, dali, parte para outras pesquisas, né? Isso que eu estou falando para você é muito comum quando você vai atender a pessoa. Nós temos, hoje não estamos funcionando assim, mas normalmente existe uma entrevista e a pessoa coloca algumas denominações médicas, né, que nós temos lá um sistema nosso que nós utilizamos. Então, conforme que ele dá a informação lá, você vai pegar aquilo, que eu falei para você que eu peguei lá, eu vou lá e vou procurar para entender aquilo, né? Caso que a gente vai atender, que eu atendi pessoas com lesão no ombro. Então, eu vou lá e vou ver aquele desenho e tudo, até para me visualizar aquilo quando eu for tratar, né? Então tem que saber, eu tenho que ter na minha mente que eu estou tratando aquela região lá, aquele nervinho lá, aquele isso local. Mesmo, porque você vai direcionar teu magnetismo ali, você tem que saber para qual
exatamente em que parte que você precisa, né? No tendão que está mais ou menos ali, pá. Então, você vai direcionar para aquele tendão, para aquele ligamento, ou para aquela cápsula articular, enfim, né? Um exemplo. Assim. A hipófise, problemas emocionais, o sistema límbico como um todo, né? Olha como é que é importante você saber como é que está a localização, até para você direcionar o teu pensamento ali, para você estimular determinados hormônios, vamos dizer assim, ou então você tem que saber, senão você não consegue fazer isso. Não é, ser magnetizador não é tão simples assim, né? Mas não é para assustar ninguém, não, gente. É uma coisa bacana. Eu acho que essas são experiências que a gente usa na vida nossa, no nosso cotidiano, né? Todo dia. Né? São conhecimentos que é importante a gente saber. Mais alguém? O Jorge, o Francisco, a Josiane, o Sérgio Rosa. Todo mundo quieto. Vamos seguir estudando, né? Quanto mais estudo, mais concentração, vamos seguir em frente. Temos que estudar muito, né? Então é isso, né? Fazer uma oração para nós? É isso aí. É isso aí, Jorge. É isso aí mesmo. Temos que estudar bastante mesmo, sempre. Jamais podemos parar de estudar. Estudamos muito. Quem poderia fazer a oração para nós?